Ó, presta atenção aqui no que eu vou falar pra vocês. Tem um recado aqui sobre uma coisa que eu vi ontem. Deus, ele nunca pediu para que você amenizasse a mensagem do evangelho e as doutrinas da Bíblia, né? Então você tem lá Jesus pregando a mensagem do evangelho para todo mundo, queira eles ou não, aceite eles ou não, ele prega a mensagem do evangelho com todas as letras. O reino é chegado, crede no evangelho, enfim. Não havia outro caminho, era crer em Jesus ou não. Então, não gostou? Ok, isso é um problema seu. Jesus, né, ele viveu assim. O que ele tinha que falar com os fariseus, que eram os mestres, né, e também os escribas, ele falava de forma direta. É claro que com os mais pobres ele falava de um jeito e com os acadêmicos de outro, mas a mensagem era completamente exposta. Deus nunca mandou você amenizar a mensagem de Deus para que as pessoas acreditem nela. De certa forma, a eleição corporativa tenta amenizar a ideia da eleição bíblica, né? Só que ela é meio que uma mentirinha para que fique mais fácil aceitar. E é aí que está o problema. Tá? E não é só esse o problema. Vou conversar com vocês sobre o problema da eleição corporativa. Eu vou indicar aqui um livro para vocês entenderem melhor sobre a doutrina da eleição. E antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal. Cara, ajude o nosso canal a voltar pro YouTube, porque o YouTube não tá mandando para todo mundo. Então, se você viu, é importante que você curta o vídeo, comente aqui embaixo, né? E ative a notificação. Quanto mais pessoas fazerem isso, o YouTube vai entender que o nosso canal não tá falando mais sobre política, não é nada disso, né? E aí ele vai voltar a mandar o nosso canal para mais pessoas. Eu quero lembrar vocês, lembrar não, quero mostrar, né, que eu estou lendo 3 livros aqui, fazendo vídeo sobre 3 livros, né, da minha leitura semanal. Mas aí eu vou pegar outros 3 livros para falar com vocês sobre temas diferentes também, a gente vai fazer uma variada. Então, um vídeo vai ser sobre 3 livros e o outro vídeo sobre outros 3 livros, né, então eu consigo ler 6 livros de uma vez só. Eu vou mostrar para vocês os livros agora, ó. Eu vou ler o livro O Homem como Sacerdote do Lar, tá? Do Samuel Waldron, você acha que assim que fala. E aí eu vou gravar conteúdo sobre ele também. Vou ler também o Manual do Conselheiro Cristão, do Jay Adams, tá? Vou trazer conteúdo no mesmo vídeo, vou falar sobre esse também, Manual do Conselheiro Cristão, ótimo livro. Inclusive ele não tem mais para vender, eu tive que comprar usado. E eu vou ler também o livro do Heber Campos, Eu Sou. Então, ó, volume 5 eu vou ler, tá? O volume 5 trata da falsificação da revelação verbal no ensino do Novo Testamento. A falsificação da revelação verbal. Então é muito interessante. Tá vendo os temas que vai tratar aqui no canal? Vale a pena ser inscrito aqui do Teologia EA, tem muita coisa, eu quero trazer mais coisa para vocês. Se você quiser ajudar isso a acontecer mais vezes, você pode colaborar com o canal sendo apoiador também. Depois você vai lá e descobre melhor. O livro que eu quero indicar para vocês, vou deixar o link na descrição, é o livro do John Knox, aliás, sobre predestinação, um livro bem barato da Thomas Nelson Brasil. É um livro resposta do John Knox às dificuldades da doutrina da eleição na sua época. Ele está respondendo aqui de forma apologética cada tema difícil dentro da doutrina, tá? Ele é bem barato, o link tá na descrição para vocês. Eu não vou ler ele, eu vou conversar sobre a doutrina da eleição agora aqui com vocês. Então vamos lá. A eleição, a doutrina da eleição ensina que Deus escolheu antes da fundação do mundo aquelas pessoas que ele quer salvar, pela sua própria boa vontade. A Bíblia não dá motivo, tipo, os motivos não estão em você, entende? Ela só fala que Deus quis escolher pela sua vontade. Não é porque eu sou melhor do que você ou você é melhor do que eu. Não. Até porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. A Bíblia fala isso. A doutrina da eleição corporativa, também é conhecida como doutrina da eleição coletiva, ela é muito ensinada em meios arminianos e pentecostais, e é uma interpretação que sugere que Deus tenha elegido um número de pessoas, mas que ele não se importa com quem são essas pessoas. Então vamos simular isso aqui. Eu vou escolher de vocês 10 pessoas, não importa quem seja, eu vou escolher 10 pessoas. Então esse é o meu povo, e no final, quando eu destruir toda a terra, 10 pessoas
seja quem for, vai ser salva. Então essa é a doutrina da eleição coletiva. É claro que não é só 10 pessoas, isso é um exemplo, né, para vocês entenderem. Ela é uma tentativa de amenizar a verdade, para que fique mais fácil de ser aceita, o que já é uma coisa errada de se fazer, né? A Bíblia nunca mandou fazer isso e ela nunca fez isso. Você pode ler o Novo Testamento que você vai ver que ela não faz isso. Ela desconsidera a eleição individual, ou seja, que Deus ele mandou alguém pregar o evangelho para que você seja salvo, né? E ele te salvou, e ele queria te salvar desde a fundação do mundo, como Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 1. E ele faz isso, e Paulo ensina isso em Efésios capítulo 2, que vem de forma pessoal. Paulo fala, olha, no mundo onde as pessoas são escravas do pecado, você foi regenerado. Entende? Então, olha só, ele trata de forma bem particular. Jesus também, quando vai falar com os seus discípulos, ele fala o seguinte: não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, né? Ou seja, algo bastante pessoal, entende? Então é bem difícil aceitar a doutrina da eleição corporativa por causa dessa questão. E ela tenta desconsiderar a eleição individual, né? Isso é antibíblico também, mas ela cria um efeito pior ainda. Um efeito que não é amenizado, mas ele acaba sendo piorado na eleição condicional, na eleição corporativa. O fato de que Deus ele não é um ser pessoal. Por que essa doutrina desconsidera a pessoalidade do ser de Deus? Porque para Deus, ele só se importa com aquele número e não com as pessoas que estão naquele número. Então ele não precisa ir atrás de você ou de ninguém. O que ele quer é que a barca encha, e aí quando ela encher, ele vai voltar, entende? Isso faz com que Deus esteja ainda mais distante, que seja mais difícil acessar Deus, porque ele não está interessado em você exatamente, mas no número, entende? Essa salvação aí, ela é bem parecida com o que as igrejas fazem, né? Muitos pastores agem dessa forma. Eles não se importam com os membros, desde que esteja cheio a igreja. Então ele não sabe se tem um membro ali que está doente, se está precisando de alguma coisa, de auxílio. Não, o que importa é que a igreja está lotada. E se tiver um dia que a igreja está vazia, e talvez ele comece a pensar. e aí isso acontece muito. Mas na Bíblia, não. A Bíblia vai mostrar que Deus escolhe pessoas mesmo. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, não escreve de forma unilateral, né, universal, no sentido mais amplo da palavra, mas ele escreve aos crentes de Roma. Então, olha só, é pessoal, é direcionado para alguém. O texto de Efésios também vai falar sobre isso, e Jesus vai mostrar isso quando fala sobre o bom pastor, né? Ele fala, eu tenho as minhas ovelhas, entende? Ele não tem uma quantidade de ovelhas, ele tem as ovelhas que são dele. Entende? É óbvio que ele sabe o número, mas ele não está focando no número, mas na ovelha em questão. Tem até uma música, né, que acaba com a eleição coletiva, que eram as 100 ovelhas, né? Eram 100 ovelhas. Até as músicas, né, pregam contra essa ideia e a gente acaba não prestando atenção. A doutrina da eleição, ela não serve para que você ou eu nos orgulhemos de ser eleitos. Entende? Ela não serve para que você haja como Deus na terra ou superior a ninguém. Ela deixa claro que você não merece a salvação. Ela deixa claro isso, mas Deus quis te salvar. Ela deixa claro que você não foi salvo pela sua própria obra, mas pela obra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então não há espaço no ensino da eleição, em nenhuma delas, né? Não há nenhum espaço para que você se sinta melhor ou superior do que ninguém por ter sido salvo, tá? Essa questão, ela não acontece na doutrina da eleição em nenhuma delas. Mas a doutrina da eleição ensina diretamente e claramente que Deus escolheu pessoas, ele sabe quais são essas pessoas, e elas vão nascer ainda, né? Pedro, ele vai falar muito, isso é bem o que Pedro escreveu na carta dele, né? Olha, Jesus não voltou ainda porque as outras pessoas que ele elegeu ainda não foram convertidas, entende? Então isso está lá na carta de Pedro.
Então imagina que se fosse só um número de pessoas, ele já poderia ter voltado, porque talvez já tinha dado o número mesmo, né? Mas não, ele está preocupado com a Maria, com o José, o Joaquim, que vai nascer ano que vem, né? E por isso ele não voltou ainda. Ele está preocupado com o Enzo, que vai nascer daqui a 50 anos, talvez. Preocupado no sentido de que ele vai esperar para que essa pessoa nasça e experimente a vida e seja convertido. E no final das contas, quando acabar, ele volte. Entende? Então é assim que a doutrina da eleição ensina. Há dificuldades na doutrina da eleição? Muitas dificuldades. Principalmente se você não é cristão. Principalmente se você não entende que a vontade de Deus é soberana, né? Mas eu preciso amenizar ou mentir sobre isso para que as pessoas aceitem a verdade? Absolutamente não. Não. Até porque, mesmo que você amenize a verdade, ou mesmo que seja bíblico amenizar a verdade, a pessoa só vai entender e aceitar a verdade se o Espírito Santo fizer isso nela. Então não há necessidade de você amenizar nada, né? Você tem que pregar o que a Bíblia fala. Há públicos diferentes, é claro. Você vê Jesus, por exemplo, falando sobre a conversão, né? A pregação do evangelho para aqueles que não eram cristãos ainda, digamos assim. E você vê ele ensinando aos seus discípulos em particular. Entende? Há públicos com ensino diferente, né? Mas não há motivo para você esconder nada. Não há motivo para você amenizar nada da palavra de Deus, como essa doutrina acaba tentando fazer e fracassa, né? Fracassa muito, na minha opinião. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.